Pessoal, hoje vamos falar de um assunto muito importante aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Vamos falar de coronavírus, com o professor Marco Aurélio Safra. É um prazer aqui estar com a gente. Prazer estar aqui com vocês. A gente vai ter um bate-papo, na verdade, desse assunto, até para esclarecer, porque a ideia é sempre essa, é levar informação de qualidade com profissionais qualificados aqui pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Então vamos começar falando, explicando o que são os coronavírus. Uma palavra que ninguém, o pessoal que é leigo, não sabe o que vem a ser, que agora só se fala disso. Eu acho que é um tema importante, né? E talvez uma informação crucial antes da nossa conversa é deixar claro que estamos aprendendo ainda sobre esse coronavírus, né? Então, muitas das informações a respeito da transmissão, das características clínicas e de como vai se comportar esse vírus, são informações que a gente não ainda tem clareza total em relação a isso, mas já há dados preliminares, a gente já tem bastante coisa acumulada, muitas publicações foram feitas da experiência que está ocorrendo principalmente lá na China, então acho que já é, vamos dizer, suficiente para a gente ter alguma ideia. Coronavírus, Oscar, são vírus muito conhecidos, a gente convive com os coronavírus há muito tempo, né? São vírus identificados já há muitos anos e causa comum de resfriado, né? A gente tem pelo menos aí alguns coronavírus, 4 desses coronavírus antigos que circulam já há muitos anos, são associados a quadros comuns de resfriado. O resfriado, nariz escorrendo, coriza, um pouco de tosse, eventualmente febre, de boa evolução, benignos, autolimitados. Esses nós conhecemos há muito tempo, convivemos com eles, alta prevalência, circulam em todos os lugares do mundo e em todas as faixas etárias. E normalmente não oferecem, vamos dizer, uma preocupação grande. Tivemos nos últimos 20 anos 2 epidemias de novos coronavírus, que não esses 4 que eu citei. Um deles o SARS, que foi no início, vamos dizer, aí do século, né, 2002, mais ou menos que ele surgiu, e mais recentemente o MERS. Né? Então foram 2 novos coronavírus, novas cepas, novas espécies, né, de coronavírus, e que causaram estas, sim, epidemias associadas a quadros graves respiratórios, insuficiência respiratória, pneumonia, com algumas mortes. Foram surtos que duraram, vamos dizer, um determinado período, né? Eles não circularam durante muito tempo, eles se restringiram a alguns países, principalmente ali no Sudoeste Asiático, etc. E eles eram coronavírus que circulavam, vamos dizer, em espécies animais que não a humana. Então isso é uma característica destes vírus, eles acometem humanos, esses 4 que eu citei são coronavírus humanos, e há coronavírus que acometem espécies animais, gatos, morcegos e outros mamíferos, e que são aves e que são exclusivos dessas espécies, eles não nos contaminam, mas por uma determinada razão, em algum momento eles sofrem uma alteração na sua composição genética e adquirem a capacidade de se transmitir para humanos e, a partir daí, um humano transmitir esse vírus para outro humano. Foi mais ou menos o que aconteceu com o SARS, o que aconteceu com o MERS e agora o que está acontecendo com esse novo coronavírus, que a gente ainda não tem a informação completa, mas é um coronavírus um zoonótico, ou seja, ele cruzou espécies, ele passou de espécies animais, provavelmente de morcegos, para seres humanos, e agora ele está se disseminando. Esse alastramento, qual é a sua visão, né, para a sua prática, inclusive? Bom, os números até agora chamam atenção por alguns aspectos, né? Então já foram, até a data de hoje, né? Hoje é dia 12 de fevereiro, né? Até a data de hoje a gente tem reportados aí casos, mais ou menos 45 mil casos, né? Desses 45 mil casos, aproximadamente 1.100, 1.200 mortes associados a esses casos, 99% dos casos reportados no território chinês, menos de 1% dos casos reportados fora da China. Então, realmente o impacto é muito grande na China, particularmente na província de Hubei.
É uma província da China, Oscar, mas essa província tem quase 60 milhões de habitantes. Como tudo na China, é uma província enorme. Então, essa é a característica, vamos dizer, da circulação desse vírus até o momento. Nenhum país da América Latina, eu digo América Central e do Sul, nenhum país da América Latina ou da África, até o momento, confirmou casos de coronavírus. Em termos de percentual de letalidade, por exemplo, em relação, né, a outros... A letalidade é um ponto importante, é uma pergunta importante. Neste momento, se a gente calcular, letalidade se calcula no numerador as mortes atribuídas àquela doença e no denominador o número de casos que acometeu uma determinada população. Então, você tem mais ou menos 1.000 e poucas mortes para 45 mil casos, vai resultar numa letalidade de aproximadamente 2%, ou seja, 1 em cada 50 que desenvolvem a doença morrem. Entretanto, eu queria fazer uma crítica a esse número. É muito provável que tenhamos casos leves e até mesmo assintomáticos. A gente já sabe que esses casos ocorrem. Esses casos, Oscar, eles tendem a não ser reportados. O indivíduo que não tem sintomas ou que tem um quadro muito leve, a tendência é que esse indivíduo não reporte às autoridades sanitárias a ocorrência desse caso. E isso causa um viés nessa análise, porque o nosso denominador fica comprometido, porque ele tende a contemplar somente aqueles casos mais graves. Então, a minha leitura é que, a partir do momento que a gente conhecer melhor esse vírus, é provável que a letalidade, a gente conheça outros números e ela seja menor. Algo que também chama atenção em relação a isso é a letalidade deste vírus fora da China. Se na China ela é de 2%, fora da China ela é de 0, alguma coisa, 0,2, 0,3, ou seja, o número de mortes fora da China relacionados a esses casos tem sido muito menor do que no território chinês. Quando as notícias começaram a aparecer na imprensa, as pessoas começaram a sair aqui mesmo, né, em São Paulo, nós estamos aqui em São Paulo, para quem é de fora, capital, a comprar máscara, por exemplo. Quer dizer, uma demanda, né? Quer dizer, esse pavor, esse sentimento, né, coletivo de uma epidemia de grandes proporções, né? Na sua visão como especialista, quer dizer, ele se justifica... Acho que é uma visão equivocada, né? Acho que existe um exagero. Primeiro ponto importante, não há casos de coronavírus aqui entre nós até o momento. Mesmo... vamos dizer, nos locais onde há circulação, essas máscaras que não são máscaras cirúrgicas, máscaras específicas, né, para contenção, elas servem muito mais para que o indivíduo que está doente não transmita esse vírus aos seus contactantes do que o oposto. Quer dizer, a proteção que ela oferece é bem discutível. Você vai ficar com essa máscara o dia inteiro, babando na máscara, molhando a máscara. Então, ela perde claramente o seu poder de protegê-lo durante o dia. Então, não entendemos que isso se aplique à nossa realidade no momento e não apoiamos esse tipo de iniciativa neste momento aqui para a proteção desses indivíduos que estão circulando. O objetivo da máscara é sim, naquele indivíduo que tem sintomas, evitar que ele, vamos dizer, os propague para seus contactantes. Uma questão que surgiu muito também é a reação da China em relação a bloquear, de certa maneira, isolar a cidade. Quer dizer, essa é uma decisão... É bastante controversa, né? Polêmica. Num momento inicial, acho que, vamos dizer, é importante que você tente fazer medidas de contenção, né, do ponto de vista de saúde pública, para que não haja um alastramento dos casos. A partir do momento, vamos dizer, que você tem o alastramento dos casos, que você tem a disseminação da infecção, como ocorreu, por exemplo, com recentemente o H1N1, aí, em 2009 e 2010, aí você vai passar por um processo de mitigação, que é tentar minimizar o impacto dessa epidemia, desse surto dentro de uma comunidade. Então, eu entendo que são medidas corretas, né? Nessa fase, elas se justificam para que a gente tente, vamos dizer, conter a disseminação desse vírus. Um ponto importante, né, é lembrar que esses vírus respiratórios, de uma maneira geral, eles encontram facilidade de se transmitir de acordo com as condições climáticas. E é por isso que a gente tem uma prevalência maior das infecções respiratórias virais, assim é com influenza, assim é com vírus sincicial respiratório e outros vírus, na época dos meses frios. Quando as temperaturas caem, o clima fica seco, isso de uma forma geral facilita o fitness do vírus, que é a capacidade do vírus se replicar, se reproduzir e se transmitir dentro da comunidade. Lembrar que nós estamos
no verão, né? Com chuvas e temperaturas altas aqui no hemisfério sul. Então isso, de uma forma geral, também vai fazer com que a transmissão do vírus não encontre nesse momento aqui entre nós a mesma facilidade que ela encontra na China ou em outros países que se encontram em regiões que têm um clima temperado, frio, etc. Para terminar, aquelas medidas de prevenção, né, como, por exemplo, a boa higiene das mãos, tudo isso vale também, não só para o coronavírus, mas para qualquer tipo de doença dessas? Muito importante tua pergunta, sem dúvida nenhuma, né? O que a gente aprendeu até agora, e baseando-se no que a gente conhece da transmissão dos outros coronavírus, a transmissão é principalmente de pessoa a pessoa, pelo que a gente chama de gotículas respiratórias. Então, ao tossir, espirrar, falar próximo de uma pessoa, se eu estiver infectado, se eu estiver com a doença, né, eu posso transmiti-la a esses contactantes. Alguns vírus respiratórios também têm uma transmissão muito importante através de objetos e através do contato pessoal. Então, por exemplo, eu espirro, o vírus vai para minha mão, eu pego na maçaneta da porta, você em seguida, Oscar, que não tem o vírus, vai lá, pega na maçaneta, o vírus vai para sua mão, aí você coça o nariz, ou esfrega a mão no olho, ou põe o dedo na boca, e dessa forma eu transmito o vírus para você também. Então, essa não é uma forma muito clara ainda, determinada para esse novo coronavírus, mas bem determinada para as outras infecções respiratórias. Então, aquilo que a gente chama de regras de bom comportamento, de etiqueta respiratória, né? Uma vez que você esteja doente com sintomas, mesmo de outras infecções respiratórias, como gripe, etc., é prudente que você evite sair de casa, evite locais com aglomeração de pessoas, locais fechados, ao tossir, espirrar, procurar, né, proteger através do seu braço e não através da sua mão, porque aí o vírus vai para a sua mão, né, a hora que você tosse, a hora que você espirra, são regras que facilitam. Evidentemente, o indivíduo que tem o hábito de lavar as mãos com frequência diminui a chance de exposição a esse vírus. Por último, um ponto importante também, que eu acho interessante citar, Oscar, é que quando a gente olha nos dados da China, quem está hospitalizando e quem está morrendo com esse coronavírus, 80% das mortes das hospitalizações ocorrem em indivíduos acima de 60 anos e também aqueles portadores de comorbidades, especialmente diabetes, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares crônicas, câncer e outras situações de imunossupressão, gestantes. Então, esses grupos foram determinados como grupos de maior propensão, grupos mais suscetíveis a complicações desse novo coronavírus. Uma coisa que nos chamou muito a atenção, você sabe que, além de infectologista, eu sou pediatra, essas infecções respiratórias, de uma forma geral, elas acometem esses grupos de risco, mas elas acometem muito crianças e adolescentes. E até o momento nós não vimos reportes, salvo pontuais, de complicações graves em lactentes, em crianças e em adolescentes. Há poucos casos, há poucas hospitalizações, há poucas mortes nesses grupos etários. Então isso é algo que nos chama muito a atenção e que não é muito claro ainda, mas que talvez seja uma característica desse novo coronavírus. Um lado interessante é que as crianças normalmente funcionam como transmissores do vírus na comunidade. Então, o fato da gente ter ausência de crianças com doença, tudo, de certa forma é um aspecto que antecipa que talvez a transmissibilidade tenha um padrão de comportamento diferente com esse vírus. Muitos casos de transmissão dentro do hospital, dentro das comunidades científicas e médicas que participam do atendimento, ou seja, parece que no momento que o indivíduo está realmente doente, que ele hospitaliza, que ele tem a sua pneumonia, é aquele momento que ele transmite o vírus com mais intensidade, sugerindo o comprometimento do trato respiratório inferior. Isso há muito a aprender ainda. Temos muito a aprender, essa é importante, a gente está atento a isso e a gente está todo dia aí buscando informações na internet. As publicações hoje em dia são realmente online, né? Então saiu uma publicação, está todo mundo tendo acesso. Ontem mesmo teve uma novidade que foi a mudança do nome do vírus, né? Sim. Então a Organização Mundial da Saúde ontem denominou esse vírus de Covid, COVID, COVID,
é a sigla do inglês, né? Coronavirus Disease. Então, vamos dizer, atribuindo a esse vírus o nome Covid 2019, que é o ano em que ele começou a circular. Uma curiosidade para terminar de verdade é a seguinte: como infectologista, como pediatra, quando surge, por exemplo, uma doença nova, desconhecida ou pouco conhecida que começa a ganhar essa repercussão de casos, de mídia, como que a sua vida profissional se altera? Altera muito, né? Interessante sua pergunta, Oscar. E acho que isso a gente vivenciou nesses últimos anos, particularmente quando teve a pandemia da gripe, né? Em 2009, com o novo H1N1, e mais recentemente com esses casos de síndrome congênita de Zika, né, que a gente teve aqui no Brasil também. Então isso altera de maneira substancial a nossa vida, tanto do ponto de vista científico, na busca por informações. Então a gente que está, vamos dizer, que vive no mundo acadêmico, aqui na Santa Casa e tudo, a gente quer sempre trazer informações, trazer a nossa experiência pessoal. Então a gente busca esses dados no dia a dia como um profissional, como um pesquisador, e claro, de esclarecimento, né, na nossa função de professor e tentar esclarecer a população e trazer da melhor maneira possível, tentar transmitir os dados de uma forma didática que seja compreensível para as pessoas. Então a gente vai aprendendo isso ao longo dos anos, né? E acho que a gente desempenha, na realidade, um papel muito importante nesse momento, que é de esclarecimento para a comunidade. Todos os nossos colegas infectologistas, na época da Zika, acho que o Brasil fez um trabalho exemplar, né? Particularmente nossos colegas aí da região Nordeste, onde o vírus circulou lá na época com mais intensidade, e acho que a China está fazendo um pouco esse papel agora, né, que nós brasileiros fizemos com o Zika, né, os chineses estão fazendo agora com esse Covid de 2019. Então, a tua pergunta é interessante, altera muito, sim, a gente se envolve, vamos dizer, profundamente, né, até aquela máxima do a raiz dos cabelos aí, né? Estudar sempre, aí no caso é muito real. Eu imagino que sai um paper novo ou sai alguma notícia e... Não, tem muitas perguntas que a gente não sabe responder, né, e dúvidas. A vacina de gripe protege para o novo coronavírus? Não, é óbvio que não protege, né? O Tamiflu vai ter algum impacto para esse novo vírus? É absolutamente, nesse momento, expectativa nenhuma de impacto do Tamiflu contra esse Covid 2019. E há outros antivirais aí, mas a gente está buscando aí tentar responder essas perguntas o mais rápido possível. É provável que a gente tenha uma vacina, não nesse ano, mas nos próximos anos aí seguramente deve haver o desenvolvimento de uma vacina, mas não vai ser para esse ano, ainda vai demorar um pouquinho. É que a produção de uma vacina não é de um dia para o outro. Não é um passe de mágica, muito pelo contrário. Né? Tem que fazer estudos, exato, você pode até acelerar esses estudos, mas isso não é um processo de um ano, evidentemente, é um processo que dura mais tempo. Obrigado, né? Eu que agradeço, Oscar, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E provavelmente a gente vai voltar a falar desse assunto, né? Tanto com o Dr. Marco Aurélio quanto outros profissionais aqui da Santa Casa, né? Tanto na área de infectologista como na área também, né, de pediatria. Inclusive essa informação que o senhor trouxe, né, sobre como por enquanto pelo menos, né, ela não vem atacando, né, as crianças, é algo que também é a ser estudado, como o senhor falou. Quem está morrendo e quem está hospitalizando são os indivíduos acima de 60 anos. Pessoal, muito obrigado, até a próxima.